que acontece? Eu já até comentei com você de algumas ressignificações que eu fiz e eu já vi resultados, né? Que foi a lealdade com a minha mãe em respeito à minha vida profissional, com o sofrimento, com a humilhação, com a dor que ela carregava. E eu fiz todo esse processo de ressignificação e aí eu comentei com você que a minha mãe me liberava para ter sucesso, prosperidade e toda a minha linhagem. Eu vi as mulheres da minha família todas ali, uma linhagem toda me Uhum, aprovando para que eu pudesse viver o meu profissional, o sucesso, a prosperidade que elas talvez não tenham alcançado, certo? uhum. Depois eu fui olhando e fiz mais uma técnica que veio um insight relacionado à questão da falta. Por quê? Porque se falta algo me impede de avançar, né? Do prosperar, E aí eu fiz com a minha mãe, com meu pai também. E eu lembro que a palavra falta veio na presença do meu pai, que aí na ressignificação, ali diante dele, eu falei, pai, você me fez muita falta. Então ali eu ressignifiquei uma falta que tinha. E aí depois disso, eu vi que mudou o meu ambiente de trabalho, porque o diretor da empresa, eu ainda estou na transição, né? Para quem não De sabe, carreira. Uhum. eu tô, eu trabalho no setor administrativo, né? Que antes era o meu sonho, há uns anos atrás, e eu entrei nele. Mas o que que acontece? Esse emprego que eu trabalhei, vendo assim muitas repetições, eu tive desafio com o diretor, que eu entendo que é como uma autoridade da minha vida, né? E, e agora eu vejo essa mudança toda depois da ressignificação. O meu ambiente mudou, ficou mais leve, só que o que está acontecendo? Nesse processo de ressignificação, eu vi que muita coisa mudou, né? Depois desse processo. Chegou clientes até mim, sim, do nada, e clientes de outra cidade. Do nada a gente sabe que não, né? Mas e de outras cidades. Então, tipo assim, nem é da cidade que eu moro. Eu achei isso, assim, algo surreal. E sem muito esforço, de forma natural, como deve ser, certo? E aí, o que que acontece? Essa semana, eu fui atender uma pessoa e me aconteceu um fato de um trauma que eu fiz até na época uma sessão. E aí eu estava até Uhum. agora de tarde e foi vindo os insights. E o que que acontece? Primeiro, só para finalizar, o meu ambiente era bem ríspido, bem desafiador. As pessoas que estavam lá eram muito agressivas, que me lembrava a minha infância, porque a Pamela criança era muito cobrada, era muito pressionada. Então, esse ambiente que eu tinha no trabalho era para me recordar isso. Então, assim, hoje o diretor da empresa, ele é mais maleável. E eu tive que me posicionar. Teve um dia que ele veio, falou para mim, mas você tem que falar comigo, você tem que fazer isso. Eu falei, não. Aí eu falei para ele, falei, eu não vou fazer esse desgaste com os seus funcionários, porque eu sempre me posicionei lá. Só que eles não entendiam isso, e aí isso gerou uma reviravolta muito grande, porque eu mexi com toda uma estrutura de uma empresa, com os funcionários, com os comportamentos deles. Então, a moça do RH mesmo, me cobrava todo o tempo e me enchia o saco. Um dia eu mandei um e-mail para ela e falei assim, ó, você não conhece meu serviço, não é assim que fala, e você não está vendo o que está acontecendo. E aí mandei tudo no e-mail, ali acabou. E o outro rapaz também, um dia eu falei para ele, você tem que aprender a falar comigo, que não é desse jeito que você deve falar. E recentemente teve uma última questão, que foi onde eu me posicionei com o diretor. Aí ele falou para mim assim, que eu tinha que cobrar as outras pessoas, principalmente a moça do RH. Eu simplesmente falei para ele, eu não vou me desgastar com ela. Falei, eu não vou falar com ela, por quê? Porque os funcionários aqui trabalham quando quer, eles não ligam para o que eu falo, fazem na hora que eles querem e eles não estão nem aí comigo. Aí ele falou assim, mas você tem que cobrar, você tem que falar. Eu, como diretor da empresa, eu vou para cima de todo mundo. Eu falei, você é o diretor, é diferente o seu tratamento. Eu falei, eu não vou falar com ela, eu não vou me desgastar com ela em relação a isso.
porque toda vez que eu peço algo, é sempre uma dificuldade, é sempre uma forma ruim de falar comigo. Eu falei, eu não vou fazer isso. E aí eu disse para ele, se você não estiver satisfeito, você tem todo o direito de contratar outra pessoa e colocar no meu lugar, porque eu trabalho sob processo e eu preciso fazer uma coisa de cada vez. Aí ali eles entenderam que, né, e entenderam que comigo não vai ser dessa forma mais. E aí ficou mais leve. Tipo, essa moça do RH, ela não mexe mais comigo, porque todas as vezes que ela veio, eu falei, não, problema seu não é comigo, seu problema é com o diretor, você vai resolver com ele. Agora ela não vem mais em mim. Ela me cobrava de um serviço dela que tinha que ser cobrado dos diretores. Aí eu falei, não, você vai, por que você não fala com ele? Eu também não sei, você vai lá direto nele. E aí tudo ia em cima da Pamela para que a Pamela cobrasse os diretores de resultado do serviço que eles tinham que cobrar. Falei, não, a partir de agora vocês vão até ele e tal. Então, o ambiente sempre foi, esse ambiente dessa empresa sempre foi assim, bem agressivo em relação a mim. E eu sempre tive que ir para cima, sempre tive que me posicionar, só que isso me desgastou muito, né? Trouxe bastante feridas. Eu acredito que foi trabalhado muitas feridas aí, muitas coisas da minha história. Então, esse era o cenário que me lembrava a minha infância. E agora está Uhum. sendo mudado. O diretor e tudo mais tem aprendido a falar e todo mundo ao seu redor comigo, né? E aí, o que que acontece? Depois de tudo isso, começou a fluir a questão dos atendimentos, dos clientes virem até mim e tal. E aí, essa semana eu tinha um moço me chamou, um cliente, e eu tinha já um para atender. E aí, Manu, eu tive dificuldade para dirigir. Eu fiquei 10 anos com carteira e não dirigia porque eu sentia um incômodo profundo na hora que eu falava que eu ia pegar carro. Porque quando eu tirei, eu peguei, aí eu bati na moto estacionada, aconteceu coisas e aí eu não peguei. E por que que eu tô te contando isso? Porque eu fiz até um processo na época que eu decidi que eu precisava dirigir, que aí eu tinha o meu carro e o carro estava na garagem, que eu estava me consumindo, porque eu estava andando de chuva e o carro parado. Eu falei, ou eu dirijo ou vou infartar. E aí eu falei, eu vou fazer o processo. Foi onde eu procurei um profissional e na época a gente fez, aí ele falou, ele estava na dúvida se era um trauma ou fobia. Aí quando eu cheguei e relatei para ele, ele viu que era um trauma. Aí a gente fez o processo de ver, né, tinha essa insegurança, quando eu me senti segura e quando eu me senti insegura. A primeira cena que me veio foi quando eu saí da transportadora e fui para uma multinacional para uma vaga temporária. Ali eu não tive nenhuma dúvida, nenhuma insegurança. E aí o fato semelhante lá era a minha mãe, porque a minha mãe não estava nessa decisão. Ela estava morando em outra cidade, então eu tive que tomar essa decisão sozinha. E assim, na hora que a pessoa me perguntou, eu não tive dúvida. Falei, sim, eu quero. Ele falou, mas você está trabalhando? Eu falei, tô. Mas você vai sair de uma empresa de 7 anos com estabilidade, você ir para uma vaga temporária? Eu falei, sim. Uma vaga temporária pode se tornar uma vaga definitiva. E era uma coisa que eu queria muito, trabalhar numa multinacional. Fui. E aí nessa sessão, a gente voltou mais um pouquinho, no momento em que eu senti essa insegurança. E aí me veio a cena. A cena foi a minha mãe segurando a minha mão, mas de repente a minha mãe some e só fica eu chorando. Então as duas têm relação com a mãe. E aí o que que acontece? Aí a gente fez o processo, eu comecei a dirigir, e aí a gente conversando, a gente chegou a essa questão que eu precisava desse apoio, né? Porque dirigir com alguém era mais tranquilo do que sozinho. E aí, o que que acontece? Essa semana, quando eu fui atender essa pessoa, o meu carro, danificou. E aí eu peguei o carro do meu irmão, que eu falei, eu preciso fazer acontecer, eu tenho que atender, eu não posso deixar, a pessoa ia vir de outra cidade. Imagina a expectativa, ele estava uma semana inteira esperando. Falei, não, eu vou atender. Aí peguei o carro do meu irmão e fui. Só que na hora que eu cheguei no morro, e quando eu comecei a dirigir, os morros eram os meus desafios. Tudo quanto é morro, às vezes nem tinha morro, o carro morria, não funcionava e precisava de alguém para me ajudar. E essa semana, quando eu fui, tinha um morro antes de eu chegar no atendimento. E eu parei e retornei nessa cena.
lá da época que eu dirigi. Eu achei isso assim muito algo ainda que precisa ser olhado, porque foi a mesma cena, ativou o gatilho, eu tive o mesmo sentimento e eu não consegui tirar o carro do morro. Precisou que alguém viesse e tirasse para mim, e a pessoa também teve o mesmo desafio. Só que eu não trago que o carro estava com algum problema, porque lá atrás também o carro não tinha problema nenhum e eu também não conseguia tirar. E aí, Uhum. olhando depois, hoje pensando, o meu cliente que sentou na minha frente também está com um desafio no profissional. E ele também ele ama isso, porém, ele não consegue fazer. Ele está paralisado. Então, eu vi uma ligação aí, só que eu não consigo entender ao certo ainda o que está acontecendo, entendeu? Porque foi um Uhum. dia bem desgastante. No outro dia, eu levantei com o meu corpo extremamente doendo, sabe, assim, com uma dor muito forte no corpo inteiro. E assim, era algo que era para ser leve. E por que que eu voltei nessa cena desse trauma lá de trás que me paralisou? Porque eu falei, gente, eu preciso sair daqui, eu preciso ir para o atendimento, mas eu não estou conseguindo, que eu fiz 3 tentativas e o carro descia e morria. E eu não saía. Eu tinha um tanto de carro atrás de mim, aí eu só fazia assim, pode ir, gente. Dava sinal para ele sair e falei, eu vou ter que sair daqui. E por fim, assim, eu não conseguia, a minha perna tremia do lado esquerdo. E aí voltou toda aquela situação. Eu falei, aonde que eu tô errando? Porque lá atrás também eu tinha dificuldade de entender o que eu estava errando. E você entende que inconsciente eu já sei fazer isso. Eu já sei pisar na embreagem, já sei controlar, já sei sair de um morro, mas por que que naquele dia voltou esse ato falho, entendeu? Porque essa cena Uhum. já aconteceu na minha história. Uhum. Uhum. Só me contextualiza o seguinte: você começou a dirigir com que idade? Foi depois, eu tô com 33, a pandemia tem 3 anos, Praticamente 29. 29 então, né? 29 para 30 mais ou menos. 29. Uhum. Tá. E o que que aconteceu quando você começou a dirigir oficialmente? Eu tive muito incômodo. Eu dirigi durante um ano sentindo desconforto. Era assim, de pegar trânsito e saber que eu ia ter movimento. Suava. Teve um dia eu cheguei com as costas todas suadas. No começo eu não queria pegar o carro de jeito nenhum. Na hora que ia chegando a hora que eu ia trabalhar, e aí eu sabia que eu ia ter que entrar no carro e dirigir, eu já sentia o incômodo. Mas eu ia, eu Você ficava vencia. nervosa. Não é nem nervosa, ô Manu, é um incômodo, sabe? Aquela coisa, eu não quero isso, eu não queria pegar o carro, eu não queria passar por aquela situação de ter que dirigir, entendeu? Tá, Não era nem nervosa, era um sentimento assim de profundo incômodo daquilo ser desafiador para mim, entendeu? tá. E o que que significa para você dirigir um carro? Dirigir um carro, liberdade. Eu, eu depois que passou todo esse incômodo, eu amo dirigir. Para mim é a sensação de liberdade que eu tenho quando eu tô ali no volante. Uhum, Ser livre. uhum. Dirigir um carro. Tá. E quanto tempo durou esse incômodo de dirigir? Mais de um ano. Mais de um ano. Mais de um ano dirigindo. Uhum, uhum. E E o que esse que virou a incômodo. chave? Hã? E o que que virou a chave? Para Quando de eu comecei, desconforto virar a liberdade. quando eu não sei, acho que quando eu fiquei confiante de tanto treinar, hoje eu sinto prazer. E antes era como se fosse uma obrigação, não sei te dizer. Mas assim, eu sabia que o carro me traria independência, que eu poderia ir e vir para onde eu quisesse. Uhum, Coisa que antes eu não tinha, porque eu ficava dependendo do meu irmão me levar, deixava de ir em vários lugares porque não tinha como ir, ou de amigos meus que me desse carona.
E hoje sempre, por mais que eu não queria, era uma coisa que me incomodava, eu sabia que eu precisava. Por quê? Porque é um meio de locomoção, não tem, e é um meio de independência, de liberdade que você tem, para você ir e vir a hora que você quiser, para onde você quiser, né? Uhum. E quando era o período que você tinha dificuldade de subir morros com o carro? Subi bem no comecinho. Eu lembro que aconteceu um tanto de episódio, sabe? Quando eu comecei a dirigir, aquela chave do carro, ela deu curto. Mas mesmo assim eu vim com ele. A chave do carro deu curto. Teve um dia o carro, isso no começo da direção, teve um dia eu estava subindo, o carro parou no meio de uma avenida aqui de Varginha. E ele não ligava, não funcionava. Então, assim, teve muitos episódios que aconteceram nesse período que eu comecei. Mas a parte que pode ser ruim para alguns, para mim foi assim, meio que um presente, é que eu comecei a dirigir antes da pandemia, mas tipo, em fevereiro. Aí veio o carnaval, aí explodiu a pandemia. E aqui em Varginha ficou tudo tranquilo. Então foi uma forma também que pode ser algo ruim, a pandemia foi algo ruim, mas para mim teve a parte boa que eu continuei trabalhando. E aí eu tive a oportunidade de treinar mais nesse período e ganhar mais confiança. Então, aí estava livre. Mas mesmo Entendi. assim, tive esse desafio. Quantos Tá, morros assim que eu não conseguia sair com o carro, entendeu? entendi. E você precisou começar a usar o carro porque você trocou de emprego. Foi isso que eu entendi? Não, na verdade é porque eu comprei o carro da minha mãe. Até então, eu sempre estava naquela de dirigir, mas ficava, o carro não é meu, isso aqui, várias historinhas. Mas quando Tá, eu peguei o carro da minha mãe, o carro era meu, eu não tinha para onde fugir. Eu precisava dirigir. E já tá. tinha passado muito incômodo, já tinha sentido muito mal-estar de não dirigir por conta disso, entendeu? Porque eu me colocava em situações difíceis. Teve um dia o carro estava aqui, por eu não dirigir ele, eu fui de ônibus e eu estava caindo uma chuva. Tipo, falei, não é possível. Quando que eu vou tomar a iniciativa de pegar esse carro? Aí foi aonde eu decidi, meu irmão não quis me ajudar na época, porque eu tinha que treinar, né? E, e aí eu pensei comigo, estava descendo, conversando assim com Deus, e aí eu falei, gente, meu irmão não vai me ensinar, então eu preciso achar um outro caminho. E sempre tinha alguém me convidando para pegar o carro. Às vezes eu comentava e alguém falava assim, você não quer pegar? E eu sempre fugia. Aí eu pensei, o dia que alguém me fizer um desafio agora, eu vou pegar o carro. Ah, não foi, foi dito e feito. A moça do meu trabalho veio até mim conversar e me perguntar, e aí ela me desafiou. Aí eu falei, então vamos, eu vou te ajudar hoje, fazer com você o caminho do teu trabalho, o caminho da igreja, todos os caminhos que você vai hoje. E aí eu falei, então tá, vamos. E aí ela veio até a minha casa, eu peguei, dirigi tranquilamente. E aí no outro dia, Manu, eu fiquei com aquela adrenalina. Eu sonhei com as minhas tias me vendo tirar o carro da garagem. E eu consegui tirar o carro da garagem. Ela não tinha chegado ainda, eu fui, tirei, coloquei lá fora. Mas eu sofri muito, porque ela falou assim, Pamela, agora amanhã eu vou no meu carro e você vai no seu. Mas eu consegui tirar da garagem e hoje eu falo assim que foi algo assim sobrenatural. Por quê? Porque aqui em casa tem um pilar e é desafiador tirar o carro. E eu, sem estrutura nenhuma, eu consegui tirar de primeira. E tem dia que hoje dirigindo, eu tenho que voltar e ir várias vezes para conseguir tirar. Então, Uhum. isso foi um grande ganho, né? Só que aí choveu e ela falou: Pamela, eu posso ir com você no seu carro? Porque meu marido tá de moto, ele vai no carro. Pode. Só que teve um momento que eu tive que vir sozinha no carro, que aí ela não veio comigo mais. E aí foi onde eu fui lidando com esse mal-estar.
de ir sozinha. E eu vi que eu tinha... O que que eu aprendi com a direção? Eu tinha dificuldade com o novo. Por quê? Porque o trânsito, você não sabe como ele vai estar. E o dirigir, ele não tem uma exata. Não é uma coisa que você fala assim, faz isso, faz aquilo. É assim. Você tem que ter a dinâmica, porque uma hora você passa a marcha, aí você tem que voltar, você tem que passar outra para acelerar. Então, isso foi muito desafiador para mim, porque eu não sabia o que eu ia encontrar, mas eu tinha que ir. E aí eu queria que o carro fosse exata. Tipo, passa primeiro, segundo, faz isso, mas não era. E aí eu tive que aprender. E eu não enxergava, eu não tinha essa visão que, sabe, de raio-x, assim, que tem. Eu olhava, mas eu não via quase nada direito. E hoje, quando eu dirijo, eu já consigo olhar, assim, muito além, coisa que eu não conseguia antes. Mas eu percebi que quando eu dirigi, isso, eu tinha muito desafio com aquilo que eu não tinha controle. E dessa coisa de estar ali no fluxo, porque você tem que parar, você não sabe o que você encontra, entende? Uhum, Eu uhum, tinha um treinamento também. Só que uhum. quando a gente sai do treinamento, ele continua. E eu parei numa técnica, Manu, lá, eu não sei se você conhece, do espelho do Bento Augusto, do treinamento você dele. E aí, Manu, eu sabia fazer. E eu vi a minha vida escritinha em cada atitude do treinamento. Eu vi como os meus amigos me viam, eu via como eu me via. E eu lembro que eu parei lá na parte, teve uma dinâmica do que a gente decorava um trechinho para falar no outro dia. E eu sabia de cor sorteado. E todo mundo que estava comigo falou: Pam, você vai dar conta porque você já sabe, porque eu canto salmo. Então não é difícil para mim decorar. E no outro dia de manhã a gente levantou e eu tava de cor sorteada com o textinho. Aí esse amigo que treinou comigo, que sabia também, levantou e foi. E eu falei, eu vou. E eu fui a segunda a levantar. Só que quando eu cheguei lá, eu travei e se encarar no espelho da vida. Eu não lembrava de jeito nenhum. E aí eu pude perceber que quando eu saí de lá, todas essas coisas que aconteceu, eu me encarei de fato, porque eu pude perceber que eu não tinha paciência comigo, de eu errar na direção, de eu não conseguir fazer tudo de uma vez, né? E aí depois eu voltei, eles falaram assim, a gente ficou angustiado, porque você sabia fazer, mas você não conseguiu, por que você não conseguiu? Eu queria ir lá te ajudar, que não sei o quê. Mas depois que eu saí, o treinamento continuou. Que aí veio a direção, eu comecei a olhar para mim e ver que eu não tinha paciência comigo, que eu não respeitava, que eu errava, que eu podia errar, que eu não aprendia de primeira e tá tudo bem. Então eu me vi no espelho da vida. Aí eu vi que eu tinha dificuldade com esse deixar fluir, sentir, né? Que eu não sentia o carro, eu queria que só o carro funcionasse de um jeito só. Então foi muito aprendizado nesse tempo que eu tive comigo mesmo, né? E o E que aí significava para você atender esse cliente? esse cliente, então, não sei, assim, era entregar, né? Porque assim, para mim o profissional é muito importante. É algo que eu gosto muito. Só que eu fiquei muito preocupada, porque eu já saí daqui de casa, minha irmã falou assim: "Você tem que abastecer". E aí eu não achei como abastecer. E eu falava: "Agora eu não sei se eu chego, se eu não chego", e eu tinha horário. Falei: "E agora?" Porque estava aquele negócio da pandemia. E aí uma coisa que eu associei, lá na pandemia, naquela época, eu ainda na época da primeira greve dos caminhoneiros, eu ainda estudava. E foi bem desafiador essa questão de quem estudava com o processo da greve e tudo mais. Eu não sei se isso também ativou um gatilho. E eu não consegui abastecer, eu tive que decidir, porque aí eu fui vindo nos caminhos que tinha posto, só que estava tudo cheio. E aí eu parei num que estava vazio e a moça falou, não tem gasolina, não tem álcool. Aí eu falei, vou continuar? Aí mais à frente, que era um que eu ia passar, tava uma fila. Aí eu tinha a opção de ir ou eu tinha a opção de virar.
que é para chegar nesse lugar e fazer esse caminho. Aí eu falei, eu vou virar e seja o que Deus quiser, entendeu? Então, foi a questão que eu já estava desde o dia inteiro, eu já estava assim, será que vai dar tempo de eu trocar, de eu passar, que o carro do meu irmão estava sem bateria, eu tinha que trocar, ele tinha que trocar para mim, eu tinha que tomar banho, tomar um café e sair. Aí na hora que ele ainda me fala, ainda dá gasolina? Não, não sei se dá. Então, acho que juntou tudo isso. Vai dar tempo, eu vou conseguir chegar e fazer tudo que eu preciso fazer, entende? Uhum, uhum. Só que é muito mais do que conseguir chegar a tempo, né? Será que eu Sim. vou conseguir fazer o que eu quero, fazer essa transição? Eu acredito que sim. Eu acredito que esteja envolvido nisso, porque hoje eu estava pensando, eu falei assim, é, o desafio, porque eu atendi um outro rapaz, né, um outro cliente, na mesma semana e foi leve, tudo fluiu. Tipo assim, eu consegui chegar no horário, o carro estava funcionando. E por que agora, nessa situação, veio todo esse incômodo, todo esse mal-estar, entende? Porque se você for perceber, ó, eu achei muito legal todas as metáforas que você trouxe do dirigir, né? Que Uhum, é o não ter controle, que é o seguir o fluxo, que é poder ter essa visão macro e micro, né? Mas acima de tudo, para você dirigir significa liberdade e independência. sim, E o teu maior desafio é subir, de fato. que não é o morro, o carro. Tudo bem, existe a história da embreagem, da marcha, não sei o quê. Mas assim, qual que é o risco? O que, que de pior pode acontecer se você subir na vida? Se você tiver sucesso, se você tiver independência, se você tiver liberdade. Sim, Porque o carro, ele representa muito a nossa potência também, a nossa sim, força, né? Então, assim, você mostrou ser muito determinada quando você decide com o coração. Você sim. saiu de uma empresa, foi para outra, num emprego temporário, porque o teu desejo maior era uma multinacional. Agora, Uhum, o teu desejo em que, se você comparar a Pamela que decidiu sair de uma empresa para ir para uma vaga temporária e a decisão da Pamela de fazer uma transição de carreira, de sair de empresa e se tornar uma mentora e se tornar uma terapeuta. Eu não sim. vejo a mesma potência. Como assim você não vê a mesma potência? Em qual sentido, assim? De Você, decisão? de decisão. É. E isso E é uma aí, coisa. para mim, ficou muito claro que assim, ó, poxa, esse cara tá vindo de outra cidade. Como assim? Daqui eu até Uhum, espero, mas de outra cidade? Não, eu tenho que, entre aspas, fazer alguma coisa para atrapalhar, né? Eu tenho sim, que atrasar, tem que dar tudo errado, eu tenho que chegar nervosa. Você entende que entendo. inconscientemente você está num processo de autossabotagem? É, era isso que eu me perguntava, assim, inconsciente, eu estava me sabotando, porque eu vejo o que eu sonho, eu já vivendo ele. E aí, quando você me fala isso, é uma coisa que tem me vindo muito. Por quê, Manu? Eu sinto que eu estou empurrando meu serviço com a barriga. E isso mexe muito comigo, porque é uma oscilação. Tem dias que eu consigo produzir muito bem e tem dias que eu não consigo produzir. E isso mexe muito comigo, porque eu gosto muito de fazer o que precisa ser feito e entregar muito o meu trabalho certo, da forma correta. Mas eu sinto essa oscilação toda, sabe? E E é por que bem que isso essa oscilação é necessária? para que eu tome uma decisão, né? E E você era já esse. decidiu?
E você já decidiu quanto que você quer ganhar com terapia? Ou quanto Já, tempo você ainda vai ficar na empresa para você fazer essa transição oficial de carreira? eu já fiz o meu projeto, antes era até dezembro. E aí eu já fiz até minha, lá no papelzinho, eu já fiz quantas pessoas eu quero atender com os valores para chegar em tal faturamento. E para mim, Manu, eu pus que esse mês de novembro é a virada, entende? Porque o que me segura hoje, na onde eu estou, é só o financeiro. É só o financeiro. Mas é engraçado que o meu financeiro também desmoronou. Eu tive uma perda de R$ 6.400. A minha mãe caiu num golpe, perdeu R$ 500. O meu irmão também perdeu dinheiro. Eu fui fazer o imposto de renda. E como, sabe quando você quer se livrar daquilo? Eu peguei no começo do ano para fazer. E aí, o que aconteceu? Aí a pessoa não declarou 2 anos. E aí eu fiz o que ela me trouxe. E aí agora ela estava com pendência ainda. E aí eu fui resolver com ela. E aí aquela coisa cansativa e ela, às vezes ela não compreendia o que eu estava trazendo para ela, que eu precisava. Por fim, a gente conseguiu resolver. Só que você acredita que eu fui fazer? Eu falei, eu quero resolver isso hoje para acabar com isso e ficar livre disso. Manu, eu apertei, eu não vi, eu interpretei errado e eu enviei o imposto de renda dela, ela tinha uma restituição do que ela não ia receber. Aí você entende que eu tenho que pagar esse valor para ela. Aí eu falei assim, aí nesse dia eu fiz uma outra ressignificação, porque houve uma interpretação da minha parte errada, que eu interpretei que ela tinha que pagar e na verdade era o que ela iria receber e eu enviei. Então eu fiz uma ressignificação com a perda e fiz uma ressignificação com essa questão de interpretação, de entender errado, né? Aí eu olhei para minha história e fiz tudo isso. Então você entende que tipo assim, ó, tudo moveu assim para que eu realmente olhasse. Aí, né, foi até onde eu te mandei a pergunta, o que que seria perder dinheiro, né? Era para eu ganhar, porque eu era um investidor, um trader, eu sabia dos riscos, mas meu irmão conhecia muito esse rapaz, ele já estava aqui, muita gente conhecia. Ele realmente pagou o rendimento 2 meses, só que eu quis reinvestir ele. Só que agora ele sumiu. Tipo, ele ficou de pagar todo mundo, aí parece que ele tá doente, não consegue pagar todo mundo. Então, assim, eu perdi. Só que eu não tô presa nisso. Eu falei, eu tenho que fazer novo dinheiro. Então, você entende que, tipo assim, aconteceu inúmeras coisas para que eu pudesse olhar. Por quê? Porque com ele, eu iria fazer esse processo mais rápido de sair, de ser, não precisar do meu salário para eu poder fazer o que eu quero. E às vezes, é assim, é desesperador, porque eu fico assim, faz tempo que eu fico assim, falo, que horas que eu preciso tomar essa decisão? Será que não é necessário que eu tome uma decisão? Mas eu falei, mas ao mesmo tempo tem a minha razão, que eu preciso criar esse caminho para que eu saia da onde eu estou. Só que assim, Uhum. para mim tem sido, aí eu fico assim, esse peso a cada dia, esse desconforto a cada dia mais que eu sinto, também é um sinal para que eu me posicione, entende? E aí Uhum. começou a fluir. Eu comecei a ver que aquilo que eu desejo está acontecendo e assim, acessar isso, e aí eu percebo que também o meu inconsciente está de alguma forma me sabotando, né? Porque o aprendizado do trabalho, Pamela, me parece o mesmo aprendizado que você teve com dirigir. Não ter controle, Sim. seguir o fluxo. Uhum. É, Sair do controle, seguir o fluxo. Porque o que é, que é seguir o fluxo? É deixar que os pacientes, que os clientes cheguem e você possa atender e você possa entregar teu resultado, e isso vai gerar boca a boca, isso vai trazer mais clientes, e esse é o fluxo. Só que exatamente. assim, o que que é abrir mão do controle? É abrir talvez mão desse racional que É, você fica buscando encontrar. Não, porque quando eu me sentir seguro, quando eu tiver segurança aqui, eu vou fazer isso. Quando eu tiver segurança aqui, eu vou fazer aquilo. Entende? Então, assim, ó, tudo uhum. bem.
Novembro é o teu dia, é o teu mês de virada, é o teu ponto de virada. E aí, como é que você começou novembro? Se É, sabotando. E o que é a exatamente. sabotagem? É o controle, é o Uhum, racional, porque para o teu é, sistema é mais seguro você ficar na empresa. sim. Só que ao mesmo tempo a tua emoção te diz, você não está produtiva, Uhum, você não aguenta mais. Não é isso que você exatamente. veio fazer, né? Você Uhum, está com 33. Você está se preparando para o setênio de 35. sim. Sim, tu E, tem 2 anos. Mas você tem 2 anos, talvez, para estar entregando muito mais do que atendimento a cliente. exatamente. Porque talvez a tua missão não seja só trabalhar individualmente. Talvez tua missão Uhum, seja muito maior do que isso, sim. né? E aí o que que Fica acontece? pesado, né, Manu? Eu sinto peso, eu sinto cansaço, eu sinto esse desconforto estando no meu trabalho, entende? É como se o meu corpo se manifestasse a todo tempo, que olha para alguma coisa e a todo tempo eu meio que E, fujo, entende? e no teu trabalho eles não fazem aquele modelo de acordo, alguma coisa assim nesse sentido? Então, e é engraçado porque eles pegaram um empréstimo com essa questão da pandemia. Então, enquanto eles não finalizarem esse pagamento de empréstimo, eles não podem mandar ninguém embora, mas pode fazer um acordo. Só que todas as vezes que eu cheguei até eles e queria sair e nessas confusões, eles não permitiram. Então eu preciso ter alguma e aí o meu racional precisa ter, que é o que você está falando, que é o que eu preciso, eu sempre olho e falo assim, esse meu racional de ter que ter tudo ajustado, de ter a renda do meu trabalho hoje para eu poder tomar. Você entende que é? Tipo, e aí ao mesmo tempo fica uma vozinha assim, será que você não precisa pôr o pé para que as coisas aconteçam? Ou será que você tem que tomar todo esse passo a passo da transição? Só que eu sinto que, ao mesmo tempo, isso não me permite fazer o que tem que ser feito. Porque aí eu estou na zona de conforto, porque eu tenho um salário, e se não acontecer, tá tudo bem. E aí eu não faço aquilo acontecer. Aí vai entrar numa questão que eu sempre trouxe muito, que é essa agir, fazer acontecer, entende? Porque vai depender só de mim para o meu resultado depois. E aí, Uhum, assim, será que eu acredito que eu posso fazer aquilo acontecer? Porque eu não vou ter mais nenhum amuleto, entende? Eu uhum, não vou ter um salário ali fixo, que eu tenho algo assim que me controla, sabe? Eu vou ter que uhum, fazer aquilo acontecer e ir caminhando, entende? Então, assim, uhum, eu é consigo, né? É fazer um acordo com eles hoje, mas eles não vão me mandar embora. Não seria mandado embora, mas seria um acordo diante a regra que tem mediante essa questão do empréstimo que eles fizeram. E aí, só para você ver essa questão de dinheiro, sumiu um cheque que eu não sabia onde estava. E eu não dei baixa, o cheque, eu sabia o que tinha acontecido, a minha memória lembrava de todas as informações. Você vê que números, cheque, financeiro veio com tudo. O valor era 23 mil. E eu sabia que o cliente tinha pagado, sabia que o rapaz tinha ido buscar esse cheque. Só que aí misturou todas as informações. Eu falei, agora eu tenho que resolver, porque esse cheque passou por aqui, ele está em algum lugar, eu tenho que localizar. E aí comentei, aí liguei pro cliente e falei, cliente, você consegue confirmar para mim se foi debitada a sua conta, tal, tal? Aí o cliente me trouxe, tal. Aí eu olhei as outras questões para ver se esse cheque não tinha sido passado para o fornecedor, porque ele tinha que ter entrado no banco e ele não entrou. Aí, Manu, nessa situação toda, aí passa pela nossa cabeça a desconfiança do outro. Só que eu já vivi essa realidade. E aí eu falei, não, ele é honesto, esse caminho eu não vou trilhar mais. Falei, agora vamos buscar a solução. Eu saí na sexta com 3 BO, 3 situações que eu tinha que resolver e tinha que entender. Uma delas é o cheque.
Aí eu vim tranquilo, falei assim, eu vou encontrar a solução de tudo isso aqui, vai ter que aparecer. E aí, nisso, essa semana a gente descobriu. Acho que foi na sexta, aí na segunda eu resolvi um problema, consegui achar a falha, o erro ali e enviei. Na terça também consegui fechar o outro, a informação, levantar tudo. E aí, acho que na quarta-feira conseguimos chegar. Aí o cliente, eu liguei para ele, foi desafiador, porque assim, é muito ruim para mim ter que ligar para falar de uma falha, de um erro. E assim, o cliente já tinha e o diretor falou: "Não, a gente vai ter que identificar aqui". Que eu falei: "Eu vou ter que pedir a foto desse cheque para saber que conta que foi depositada, porque não tô achando". Aí ele não tinha me autorizado e aí eu conversei com a pessoa que foi buscar esse cheque e aí veio tantas coisas e aí eu falei, ele falou: "O certo é pedir a cópia do cheque". Aí eu liguei pro diretor e falei: "Ó, não tem jeito, pra gente resolver essa situação, a gente vai precisar pedir a cópia pro cliente". Aí ele me autorizou, aí ele também ficou muito tranquilo, eu percebi assim a tranquilidade dele saber que poderia ter passado para o fornecedor alguma informação assim. Aí no, aí no outro dia eu liguei, ele me mandou o extrato, falou: "Pâmela, foi debitado sim da minha conta, vou te mandar o extrato para você olhar e conferir". Aí tentei, não, dessa vez eu não me culpei, não me achei responsável, porque eu sempre me culpava e achava responsável que eu não tinha feito algo e por isso estava pagando o preço dessa não ter feito. E aí eu cheguei, sentei com o diretor e falei: "Ó, aqui está o extrato bancário, esse cheque caiu, tá aqui o número do cheque, que era um, aí realmente voltou, a gente devolveu e falei: "Ó, na minha cabeça eu tenho um histórico. Eu sei que foi trocado e agora tá aqui, ó, que realmente foi trocado e foi debitado da conta do cliente". E aí ele chamou esse moço que tinha muito desafio com ele. E aí ele falou assim: "Ó, fulano". Aí eu falei: "Agora a gente precisa achar nos caixas". Aí falou assim: "Ó, fulano, dá uma olhada se você não fez pagamento para fornecedor com esse cheque. Olha no caixa". E aí ele falou: "Ah, agora tá jogando em mim". E aí ele falou assim: "Não, nós não estamos jogando, a gente está querendo achar o que aconteceu". Aí foi aonde ele começou a procurar, e aí ele chegou até mim e falou: "Ó, Pamela, eu acredito. Você lembra se você fez algum lançamento de recibo de valor?" Falei: "Não". Aí ele falou: "Ah, porque pagou para tal fornecedor". Aí na hora eu tive a ideia e mandei para a pessoa. Falei: "Você recebeu o cheque tal, tal, assim, na data tal?" Ela me mandou a cópia da foto na hora e resolvi a questão ali, entende? Então, assim, o Uhum, dinheiro está muito envolvido na minha vida recentemente. E, assim, uhum. coisas que estão fugindo do meu controle, praticamente, né? E eu acho que hoje meu maior desafio é deixar meu racional, porque eu sempre fui muito organizada com tudo que eu faço, sabe? Qual caminho tomar. Só que esse caminho tomar pode também me sabotar, porque aí eu não faço o que tem que ser feito e tô presa a um financeiro, ao que eu recebo hoje, entende? Uhum. E o que que significa dinheiro para você? Dinheiro para mim, ele significa viver os meus sonhos, os meus projetos, sabe? Ser Uhum. livre para fazer o que eu preciso fazer, para viver o que eu preciso viver, entende? Liberdade de novo, percebe? Liberdade. E isso é muito forte, porque toda vez que eu tô dirigindo, eu sinto essa liberdade e é prazeroso demais. Eu falo, meu Deus, que sensação mais boa que eu tenho ao dirigir. É indescritível, sabe? Quando eu pego, Uhum. eu acelero, eu tô sozinha, é maravilhoso. Para mim é uma sensação extraordinária, entendeu? Eu falo, nossa, quem diria que algo que eu corri tanto, eu demorei tanto, hoje eu tenho prazer. Porque para mim tá tudo associado, né? Tá tudo muito conectado, porque dinheiro o dinheiro e o carro, o dinheiro e o dirigir, eles dão para você a mesma sensação, que é liberdade e independência, Uhum, entende? Só que entendo. essa liberdade e essa independência, elas precisam ser primeiro tua. Hum, Porque para dirigir,
você precisava, entre aspas, de outra pessoa. Entende? E aí a empresa hoje está funcionando para você como isso. Ah, exato. Entende? Agora que aquele ambiente virou um ambiente menos hostil, ou um ambiente mais tranquilo, digamos assim, para você, porque a hostilidade do ambiente anteriormente te ensinou a se posicionar. E dirigir é isso. Dirigir a vida é isso. É se posicionar o tempo todo. É dizer sim, é dizer não, é andar, é parar, né, no carro, você freia, você segue, você vira direita, você vira esquerda, porque o carro, você sabe, dentro do método eu uso o carro como uma metáfora para a vida. Porque é exatamente isso. No carro e na vida você faz escolhas o tempo todo. Você acelera, você freia, você vira direita, você vira esquerda, você não vira, você segue reto, entende? E é a mesma coisa da vida. Só que no carro você não tem muito tempo, às vezes, para pensar. Por quê? Porque você não sabe a reação do outro. De repente é tua preferência, mas o carro não, o outro que devia parar não parou. Você teve que parar. Por quê? Porque senão ia ter uma consequência para você, né? Então, e é mais ou menos esse o movimento que você está tendo que fazer na tua vida profissional agora. Porque você vai, na minha sensação, você está esperando que alguém te dê passagem. Você está esperando que todos cumpram as normas e as regras de trânsito e que todos vivam felizes para sempre no trânsito da vida. Mas não é assim. Não é assim por quê? Porque essa decisão, ela é única e exclusiva tua. Você decidiu com o coração estar aqui nessa live. Sim. E onde você está? Aqui. Então, assim, o que te impede de decidir com o coração de mudar a direção da tua vida? De virar para a direita, de virar para a esquerda, entende? Você recebeu a bênção da tua linhagem feminina para ter sucesso e prosperidade, coisa que elas não tiveram. Você entendeu que mesmo na infância, não tendo um pai presente, você tem um pai. E você consegue se posicionar hoje em relação ao teu pai porque você conseguiu se posicionar com o diretor da empresa. E a gente sabe que existe esse reflexo. E mesmo num momento muito difícil, que foi essa história do cheque que você me trouxe, você se posicionou em relação ao diretor sem se sentir culpado. Se posicionou em relação àquele menino sem se sentir constrangido. Então, o que eu vejo? Já passou do tempo do aprendizado que você tinha que fazer dentro dessa empresa. Você zerou o jogo. Você zerou o jogo. Entende? E aí, o que acontece? Como você colocou essa pressão no teu sistema de que novembro é o momento da virada, mas você está precisando de alguém para te dar a mão, para te dar talvez o empurrão, digamos assim, e o que te segura na outra empresa é o dinheiro, o que o teu sistema começou a fazer? Perder dinheiro. Perder dinheiro. Entende? Ah, bate o carro, danifica, daí perde dinheiro aqui, interpreta tudo errado, que era para receber, que era para pagar, e essa coisa toda que você me trouxe, né? Porque se você tivesse dinheiro, você teria que tomar decisão. Porque esse é o protocolinho, né, que a Pamela criou para ela. Você tem dinheiro, você sai da empresa,
você vive de terapia, vive de mentoria, entende? Teu racional organizou tudo. Só que aí vem todo o conteúdo do quê? Do dirigir a própria vida. Por quê? Isso eu estava pensando ainda. Que engraçado, né? Eu estava fazendo essa reflexão na semana passada ainda, né? Que estava com inscrições, né? Estava com a turma nova chegando ali da formação. E aí eu estava pensando exatamente sobre isso, né? E daí teve toda essa questão da eleição também, né? Dos movimentos todos, do empreender e não empreender, né? E aí eu estava pensando, né? Ser empreendedor é ter coragem. Até eu li uma frase, não vou lembrar o autor agora, que diz que ser empreendedor é se jogar do avião e ir montando paraquedas enquanto você está caindo, né? Então, assim, ó, existem muitas crenças limitantes sobre empreender, entende? Porque você percebe que assim, ó, não é só você ter sucesso e prosperidade, assim como a tua linhagem não teve. É você ser literalmente a tua própria chefe, entende? Sim, entendo. E talvez seja esse o grande desafio que você nesse momento está tendo, que é dirigir a tua vida sozinha. Não só dirigir o carro que te leva para o teu emprego, que te leva para cá, para lá, para lá. É dirigir a tua vida pessoal e profissional. Porque quando você está você está dentro de uma organização, quando você está numa empresa, você sempre tem alguém que responde acima de você, né? Então, entre aspas, sempre tem o pai, sempre tem a mãe, né? Figuras de autoridade. Agora, ser empreendedora é ser a sua própria autoridade. É assumir realmente o volante da vida. É abrir mão do controle, é aceitar o fluxo, é entender, sim, Pamela, que a tua energia ela vai potencializar muita coisa e vai minimizar muita coisa. Né? Eu trabalho há 13 anos, né? Há 13 anos com terapia. E eu fui chamada de louca quando eu saí da empresa, também uma multinacional, né? Com salário bacaninha, tal e tal. Mas existia um sonho pulsando dentro de mim. Existia um desejo pulsando dentro de mim. E eu, assim como você, tinha insegurança. Só que o que eu combinei comigo? E eu, assim como você, não dirigia também. Eu comecei a dirigir exatamente pelo mesmo motivo que você começou, né? E era muito engraçado porque eu tinha um morro para subir na universidade. Eu dei aula na universidade quando eu saí da empresa para ter essa tal dessa segurança. E eu ia muito mais cedo. Muito mais cedo. Quem mora aqui na região sabe, eu subia na UNC de Concórdia e eu ia muito mais cedo para a UNC de Concórdia porque tinha um morro muito grande que na metade tinha que trocar marcha. E eu morria de medo de eu não conseguir colocar a primeira direito naquele morro e aí ter toda aquela muvuca da universidade subindo. Então a aula começava tipo 7 horas, era 5:30 da tarde, 6 horas no máximo, eu estava saindo de casa para subir, né? Por quê? Porque dirigir a vida é desafiante para quem tem medo. Né? E eu te digo, eu fiz isso há 13 anos atrás. Pensava, em Joaçaba tem as pontes, que tem muito trânsito. Pensava quais os horários que eu podia sair para não pegar tanto trânsito.
Entende? Uhum. Por quê? Mas não era não era o Morro de Concórdia, não era o trânsito das pontes de Joaçaba. Era eu com dúvida, porque todo mundo dizia, Manoel, você tá ficando louca. Como assim que você vai para o consultório? Como assim que você vai deixar, né, a vaga que você tem na empresa, toda a possibilidade que você tem? Mas dentro de mim eu só tinha uma certeza, eu vou fazer dar certo. E como é que eu fiz dar certo? Tendo fila de espera. Eu tenho clareza, Pamela, clareza real, assim, que a fila de espera só aconteceu na minha vida porque eu tinha medo de ficar sem cliente. Sabe? Aquela história, tá, mas eu não ganho 13º agora. Se eu tirar férias, eu não ganho, né? Tanto que no começo, eu te digo assim, ó, no começo eu atendia 10 pessoas. 10 pessoas, um atrás do outro, sabe? Por quê? Porque eu fiquei nessa escassez, nessa falta. Hoje eu atendo 2 pessoas, 3 pessoas e me sinto confortável com isso. Por quê? Porque eu sei que eu tenho uma. Porque você percebe que eu agora estou numa outra transição, Sim. que é a transição do individual para o digital, né? E Uhum. por quê? Porque o nosso propósito ele vai mudando com o decorrer do tempo. A empresa foi necessária, o consultório foi necessário, agora o digital é um movimento, né? Ser mentora de terapeutas é um movimento. Ah, mas não significa que não há medo, que não há dúvida, que não dá vontade de ficar na zona de conforto. Dá, é natural, o nosso sistema faz isso, entende? Só que veja, o teu inconsciente está dizendo, você não pode subir. Uhum. Foi por isso que Porque aquele carro parou, foi por tá, isso que você. Entende? Foi por isso eu que você falei, disse, meu pode passar, inconsciente tá entende? me dando algum sinal, porque é muito semelhante. Hoje que eu falei assim, meu consciente está me dizendo algo e eu preciso olhar para isso, né? E a questão da autossabotagem, porque eu sei que, de alguma forma, eu tô começando a viver aquilo que, e assim, cria uma nova sinapse, mas ao mesmo tempo cria uma autossabotagem. Porque assim, onde eu fui muito bem tratada. Porque meus clientes têm vindo até mim e querem um atendimento presencial. E eu consegui ver sala, eu aluguei sala por hora. Eu fui muito bem tratada. Teve a moça lá desse lugar, falou assim: "Ah, vem conversar comigo que eu quero conhecer teu trabalho para a gente poder divulgar". Então assim, sabe quando você não está esperando? Que é uma vida inteira de sofrimento, é uma vida inteira de pessoas ali. Ó, nem continua, nem continua, nem É continua. uma, é uma vida inteira com uma lealdade, né? E aí, Não precisa mais. de repente, o meu sistema acha, oi, mas eu entendo que é o que eu sempre sonhei. E assim, Sim. eu tenho certeza que eu quero fazer. E eu Uhum, sei que é isso que eu quero fazer, entende? uhum. Só que é essa questão assim de ter o conforto. E aí eu fico nessa briga com o meu coração e com o meu racional. Porque o meu racional fala, aguenta, espera, é um processo. Mas até quando vai ser esse processo? Entende? E até quando eu estou me sabotando nesse processo? E o meu coração fala, é isso que é para você, você nasceu para isso. E será que você não precisa dar o passo para que tudo venha acontecer? Porque Uhum. todas as vezes eu sempre senti de querer sair do meu serviço e eu nunca saí, eu nunca tomei decisões, a não ser nessa situação que eu rompi. Mas sempre eu ficava ali sustentando e vivendo aquele mal-estar, convivendo com ele. Só que agora está muito intenso. E foram muitos anos carregando, meio que entre aspas, com a barriga, fazendo um serviço, mesmo que não fazia sentido, que fosse pesado, eu estava ali fazendo, entendeu? E aí agora eu tô há 3 anos, mas eu já tô nessa conflito comigo mesmo já faz tempo, entende? Porque é chegar ali e não ter significado. E aí ter que forçar muito o meu corpo, gastar muita energia para entregar o resultado que precisa ser entregue, entende? Eu E entendo. aí Você entende? Porque eu vejo entendo. assim, ó, se você
usasse essa energia que você despende exageradamente para estar no emprego, para fazer terapia, para atender pessoas, para estar lá naquele ambiente que te tratam bem, para estar naquele ambiente que te divulga. Será que isso não traria muito mais frutos do que você ficar presa nessa segurança tóxica para você? Sim. Até porque eu saio com a minha energia totalmente diferente, né? Porque é isso que Eu eu fico vejo, assim, muito ó. numa energia, né? Que não é positiva para mim. E com que energia você vai atender depois do trabalho? Pois é. Você Mas, descarrega a bateria para daí carregar lá? Né? pois Porque é, assim, foi ó, isso. Pamela, se você for pensar assim, ó, quanto te falta de clientes para você receber o mesmo valor que você recebe na empresa? Então, hoje eu teria que ter uma média de uns 15 clientes. No mês? Sim. E quanto você tem? Atualmente eu tô com 2, mas o fluxo começou a funcionar melhor agora, né? Porque uma eu já Uhum. tô fechando, foi em processo de mentoria, já tô fechando, mas de terapia mesmo, com o método seu agora, são 2, né? Aí um Dois. outro me chamou segunda, né? Ele queria Uhum. terapia de casal. Aí eu falei que eu atendo, mas Individual. separadamente. Uhum. Aí Uhum. expliquei para ele, aí ele até queria, né? A gente até tinha marcado online, mas acabou que ele não apareceu e tal, e eu também tive esse transtorno todo antes. Aí eu entendo que eu também não estava apta, porque Foi você quem eu, bloqueou. Uhum. Foi você quem eu bloqueou. desgastei muita energia, né? Com certeza. E qual o E período aí que você determina para atender? 1h30 é o meu Mas atendimento é à hoje. noite, é À no final noite. de semana, como é que é? Então, as salas que eu vi atendem até às 8 horas, de segunda a quinta, né? E a outra eu consigo no sábado, das 8 até o meio-dia. Então, Uhum. eu estou atendendo, eu saio do meu serviço às 5, venho em casa, tomo banho, tomo café e vou atender. Aí eu entro 6 horas, eu ponho os atendimentos às 6 para ir até 7h30 para fechar 8 horas, porque o máximo que eu posso ficar nessa sala é 8. Eu posso pegar a chave e atender depois. Só que a Uhum. moça falou que é um ambiente que não tem movimento e que é meio perigoso. Então, eu nem vi Uhum. essa possibilidade de ir até mais tarde. Uhum. Mas agora Uhum. que o fluxo começou a funcionar, Manu, em outubro, com toda a semente que eu plantei desde o processo do ano passado com a mentoria, que eu fiz os meus atendimentos gratuitos, agora que eu tô vendo os frutos, sabe? De todo o meu trabalho. Uhum. Uhum. E assim, natural, leve, sem eu me esforçar. E esse Uhum. sábado eu tenho atendido na demanda que tem aparecido. Esse sábado mesmo eu atendi um cliente. Tá, e você precisaria de 15 clientes ou você precisaria de 15 atendimentos por mês? Não, 15 clientes atenderiam a mim hoje, para eu sair do meu emprego, a renda que eu tenho hoje. Porque se você atendesse um paciente por dia, em 21 dias, você teria 21 atendimentos. E aí, Uhum, mais aos sábados, 2 atendimentos você conseguiria fazer por sábado, né? Mais ou menos. Das 8 às 9h30, das 9h30 até umas 11 horas, digamos assim. Para ficar até isso. meio-dia, né? Já Uhum, daria mais 4 sábados, 8, já daria 8. 8. 8 aos sábados e pelo menos 20 à noite, né? Dariam 28 atendimentos. Esses 28 te seriam suficientes? Sim, seriam. Eu já tinha feito essas contas tudo lá.
no papel. Eu falei, eu vou pôr no papel porque eu preciso mandar isso pro meu inconsciente, né? Só que você consegue perceber que você não tem energia para isso? Sim. E aí que vem a minha insegurança de sair, porque eu falo, eu tenho essa ação para desenvolver e fazer acontecer. Entende o que eu tô Mas, querendo te dizer? Pamela, entenda uma outra coisa agora. Se você tiver o dia todo para atender, você vai atender só um cliente por dia? Não, vou atender muito mais. Aí eu fiz as contas para atender o dia todo. Aí eu No pus uma começo a média gente de, faz isso mesmo. é, aí eu pus uma média que, né, do que eu quero atingir com o valor que eu estou cobrando hoje. Eu vi que eu consigo atender 92 pessoas mensalmente. É, só que aí você se desgasta também, né? É, Mas eu entendo. Todo terapeuta passa por isso no começo. Todo terapeuta passa. exatamente. Uhum, todo mundo exagera primeiro, depois a gente vai conseguindo É, encontrar o tempo, né? Tá tudo certo, tá tudo certo. exatamente. A gente Uhum. percebe que passa por nós, né, Manu? Teve uma fala sua que você falou, eu já até sei, mais ou menos, às vezes, quando eu vou atender. E eu tive essa experiência. Antes de um atendimento, a pessoa não tinha me trazido a queixa dela. E eu vi algo muito intenso que aconteceu. E aí, na hora que eu atendi, eu vi que tinha a ver com a queixa. Aí eu falei, ah, entendi. Uhum. A gente passa por esse processo, né? Igual o profissional. Eu tenho pessoas que estão vindo até mim com profissional agora. Eu falei, tá muito na minha cara, eu preciso, eu tô olhando, mas eu já resolvi talvez algumas coisas, mas ainda tem a raiz principal. Então, se eles estão vindo, eu preciso olhar. Por isso que eu falei, me veio hoje muito isso no coração. Eu falei, é hoje. Tem algo que eu Uhum. preciso entregar que vai fazer diferença nos meus atendimentos também, né? Uhum, uhum. Mas é muito simples. Você não precisa fazer nada diferente do que você já fez da outra vez, Pamela. Teu sistema já tem recurso tanto para dirigir quanto para mudar de emprego. Sim, Você já fez essas duas coisas, já. entende? E você fez Entendo. com muita leveza. Houve Uhum. insegurança, houve medo. Sim, a gente realmente, o nosso sistema, e isso é uma coisa que lá naquele curso Vencendo a Autossabotagem da formação, tem um bônus que é um vídeo, uma palestra, na verdade, um curso da Nova Acrópole que fala exatamente isso, que diante do momento, diante da situação, da oportunidade que a gente tem de mudar a nossa vida, de subir um grande degrau na nossa história, o medo vem. Se você não Uhum. sentiu frio na barriga quando você toma uma decisão, é porque você não vai mudar a tua vida naquele momento, né? E com certeza, decidir sair da empresa para ficar nos atendimentos, para efetivamente ficar nos atendimentos, dá frio na barriga. Tá. Dá super frio na barriga. Por quê? Porque vai mudar a tua história, né? Então, talvez o que você precise pensar, eu naquela época foi isso que aconteceu. Eu peguei aula na universidade, por exemplo, né? Guria, deu 3 meses que eu estava dando aula, eu pensava, para que eu estou fazendo isso? Né? Justamente por quê? Justamente por esse processo de olhar com profundidade para mim, entender. Dar aula na universidade, para mim, foi uma segurança que me trouxe depois desconforto, né? Mas eu fico pensando assim, ó, talvez você tenha aí na região a oportunidade, sei lá, de fazer palestras, de trabalhar com outras formas de desenvolvimento pessoal, que sejam um grupo, que possam também trazer para você essa oportunidade do quê? De depois oferecer sessões individuais. Eu já pensei nisso, sabe, Manu? Tem uma empresa que eu já veio e fica aqui no meu coração e eu ainda não tomei essa ação, sabe?
de realmente poder falar um pouco, trazer um pouco sobre essa questão emocional, porque as pessoas não têm conhecimento como a gente tem hoje. Parece que é algo muito amplo, mas não é. Quando você conversa com as pessoas, elas não têm clareza, né? Uhum, uhum. Só que eu ainda não tive, eu não parei, não dediquei tempo para montar algo para eu ir até essa empresa e apresentar. Porque, assim, lá é um lugar de educação, mas e de profissional, pessoas que se profissionalizam lá. Porém, para eu ser um bom profissional, eu preciso olhar para as minhas questões emocionais para que eu rompa e alcance os meus objetivos. Então, eu já tenho isso na cabeça. Tem uma outra moça também que uma época a gente conversou, antes de eu pensar nesse processo, e ela trabalha com dentistas, e ela também me veio. Por quê? Porque ela falou da questão da administração do dentista, com tudo isso. E agora levar para eles essa questão. Só que o meu desafio é eu parar, sentar e começar a organizar as minhas ideias. Até nas postagens eu estou tendo muito desafio de parar e concentrar no que eu vou planejar, entende? E aí o curso, eu preciso montar algo que eu vou apresentar. Só que isso está tudo ligado com a questão do que eu quero viver, com esse romper que eu preciso fazer, entende? Autossabotagem, 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 autossabotagem. Tá E tudo igual aí a isso. porque aí é viver o que eu quero e é lidar com o não e com estar ali e de oferecer algo. Tá tudo bem se não for, mas e se for? Porque ninguém vai saber do meu trabalho se eu também não oferecer. A empresa não vai vir aqui atrás de mim se eu não tiver algo. Mas se eu não defino isso, como que eu levo esse. Você tem tanta informação para passar, mas não adianta se você não tiver um começo, meio e fim para levar e apresentar, porque aí é tanta coisa que você não vai conseguir levar isso e apresentar da forma que deveria. Mas eu não estou conseguindo organizar isso na minha cabeça, sabe? Se Mas isso planejar é tudo autossabotagem tua. É tudo autossabotagem, Pamela. Porque assim, ó, você tem Uhum. clareza. Você É, sabe o que você quer, porque é isso que eu coloquei hoje nas caixinhas de pergunta também, né? Ah, você sabe o que você quer ou você tem. Ah, eu me sinto perdida. Não. Às vezes não é se sentir perdida, às vezes é saber o que fazer e não fazer. Às vezes é é, saber o que fazer e ter medo, entende? E aí como é que uhum. você rompe o medo? Agindo. Exatamente. Agindo, É. agindo, por quê? Qual era a garantia que você tinha que você ia conseguir se dar bem na multinacional? Nenhuma. Você E tinha portanto, eu certeza que sei. você queria. Você tinha Aham, certeza que você queria, ponto. Entende? sim, Qual era a garantia que você ia conseguir tirar o carro sozinha da garagem, sendo que tem um pilar? Nenhuma. nenhum. A tua vontade, entende? E você sonhou que as tuas tias estavam ali te vendo. Porque o que que é o olhar? Elas te abençoando, entende? É muito mais do que elas te olhando e tirar o carro da garagem. Elas te É. abençoando, é a tua linhagem te abençoando. Então, assim, ó, o que que te impede hoje de ter a mesma decisão, de ter a mesma força, de fazer o mesmo movimento? Nada, nada te impede. Você só está encontrando desculpas e justificativas. Tão Uhum. somente desculpas e justificativas que te valeram por muito tempo, mas que agora já não servem mais, entende? Por Entendo. quê? Porque você já rompeu, tu já tem sinapse para isso, Pamela. Sim. Tu já tem sinapse para isso. É só fazer o que agora? Aceitar. É. É sair do cabeção e ir para o coração. Olha, você tem pessoas, você tem empresas, você tem parcerias. Você percebe que você tem tudo? Uhum. E Sim. assim, ó, esquece que você vai levar o melhor projeto. Você vai lá e diz: olha, eu trabalho com isso, estou fazendo isso, como que eu posso contribuir para vocês?
Pronto. Entende? Se coloque. Sabe aquela história do caminho, o caminho se abrirá? Sim. Mais ou menos isso. É dessa Uhum. forma, entende? Por quê? Porque você vai vencendo as barreiras. E o dinheiro é importante? Sim, o dinheiro é importante. Mas foque agora em 5 pacientes durante a semana e 2 pacientes no sábado. Isso resolve a tua Uhum. vida. Entende? Eu Sim. tenho certeza que isso vai ser muito pouco. Daqui a pouco você já vai estar tendo que ter mais horários, mais horários, mais horários, entende? Só que você vai Uhum. precisar fazer o quê? Dosar energia. Tem como reduzir carga horária lá na empresa? Não. Tem como reduzir? Tem como tirar um dia de lá da empresa? Porque você vai ver, vai começar a ficar inviável estar na empresa. É, eu já ouvi isso essa semana. Entende? Então, assim, ó, o Uhum. universo está te dando sempre a mesma resposta. Tá, E você está eu já fazendo sei. qual pergunta? Sempre a mesma pergunta. É. E assim, eu vejo isso acontecendo, né? E aí eu recebo as respostas agora e eu fico assim, será que é necessário ainda mais um tempo, ainda mais perto? Porque é esse romper, sabe? Tipo, de virar essa chave, de sair da CLT e assim, eu sei que isso é algo que eu já vivi, porque quando eu saí da multinacional, fui trabalhar com a minha mãe na mercearia. E lá eu administrei, eu tive que pôr em ordem. Minha mãe adoeceu, estava cheia de dívida, eu pus a mercearia em ordem. Só que eu não tive tempo de desfrutar do benefício, porque quando eu estava colocando as coisas em ordem, eu voltei a trabalhar de CLT. Então eu tinha muita coragem lá, aí automaticamente o emprego veio até mim. Eu nem fui atrás dele. Eu falei, tudo bem, eu não quero ficar aqui, mas se é aqui, eu vou ficar aqui. Aí na hora que eu fiquei tranquila, confortável, aí uma moça me ligou e eu nem tinha mandado mais currículo, já tinha parado de fazer entrevista, que nada tinha acontecido. E aí eu vim, senti que ela gostou de mim na entrevista, sabia que ela ia me chamar. E aí veio a dor de deixar a minha mãe sozinha, com uma carga horária tão grande que era uma mercearia e os impactos. Mas eu decidi vir, porque eu não estava tirando nada da mercearia, eu estava apenas colocando em ordem. Aí reforçou toda. E aí, quando eu fui trabalhar de CLT de novo, aquilo me custou muito, porque eu estava na posição de decidir. E aí eu voltei para o CLT e eu tinha que prestar conta. Aquilo foi um incômodo muito grande. Só que aí, na medida que eu voltei e fiquei ali, eu me acostumei de novo. E agora fazer esse movimento de romper de novo e tomar, porque não fui eu, foi a minha mãe. Mas automaticamente a vida me rompeu lá atrás, entende? Mas ficou muito cômodo e muito encaixado, porque aí eu tô 4 anos. Aí foi reforçando de novo essa questão de ter um chefe, de estar na CLT, de ter um salário fixo, entende? Mas olha bem, olha a repetição de padrão. Lá atrás foi tua mãe que te tirou. Agora você está É, esperando quem? exatamente. Agora é eu, né? É a minha escolha, né? Pela primeira vez, sou eu que escolho e faço aquilo que eu quero, né? Ó, Exatamente. ó, E viver, né, os meus sonhos, o que até dirigir. então. Exatamente, porque assim, ó, a mercearia é o sonho da tua mãe. Uhum, Pela dor e a delícia do sonho dela, ela vive. sim, Entende? Você foi entendo. chamada pelo universo para olhar para esse empreender como algo saudável. Mas ele te Uhum. testou. Sim, Porque talvez você precisasse ter passado por tudo que você passou. Pelo, pelo empoderamento de você se posicionar, pelo empoderamento de você poder enfrentar teus maiores medos, tuas maiores dores, tuas maiores feridas emocionais. Foi sim. também um período para você se preparar como mentora, como terapeuta, entende? Com um método que faz sentido para você, que vai olhar para a raiz, que ressignifica,
e que reprograma, entende? Porque talvez se antes de você entrar nessa empresa você tivesse saído para trabalhar com terapia ou para trabalhar como mentora, talvez você não tivesse os resultados que você tem hoje. E aí você se Exatamente. frustraria. Aí era mais um trauma, aí era mais uma dificuldade, entende? Sim, Porque assim, ó, entendo. ninguém mais te impede de subir. Você não Exato. precisa mais parar no meio do morro. Uhum, Você já sabe subir. sim. E ao E o... mesmo tempo que eu tava lá, eu falei, eu vou ter que sair daqui. Eu falei, tenho que achar um caminho, né? Uhum, uhum. É exatamente isso. E achar o caminho é o caminho do que você já conhece, que é o caminho do teu coração. Uhum, Teu coração já sabe, sim, né? Então, assim, ó, novembro é tua data, novembro é tua data. sim, Passe o que passe, novembro é tua data. exatamente. Entende? Hoje a gente está no dia 2 de novembro. Você tem um mês todo pela frente para ter 5 clientes e mais 2, 7 clientes. Uhum, Você já está com 2, 3 por aí. Porque esse cliente vai voltar. Quando você entrar em contato com ele de novo, ele vai fazer terapia. Entende? E aí, se você for oferecer essas outras oportunidades, eu tenho certeza absoluta que você consegue. sim. E até porque ele não vai vir sozinho, né? A esposa dele também vai vir, né? Aí Já são são dois. 4. Uhum, exatamente. Só que é uma escolha. Seguir no É, medo ou dirigir para o topo. é. E eu sabia que o meu inconsciente estava querendo me dizer algo, porque não tinha cabimento eu reviver essa cena de novo do mesmo jeito. Falei, tem algo aí que o meu inconsciente está me dizendo, né? Porque lembra sempre assim, ó, o carro também é potência, Uhum, também é independência, também é liberdade. é, Então, você combinou inconscientemente que o teu carro vai te mostrar muita coisa. Só que o teu é, carro já te deu provas de que você consegue, exatamente. né? Então, assim, passe o que passe, Pamela, novembro é o teu dia, é o teu É, mês, é a tua transição. Eu tenho exatamente. certeza que assim que você fizer a transição, vai voltar o dinheiro, o cara vai ficar bom e vai vir dinheiro, sabe? Sim, Por quê? Porque agora você se sente merecedora. merecedora. É uma coisa que eu tenho trabalhado muito também. Ser merecedora. Tenho ouvido o áudio noturno todos os dias, porque eu entendi que eu não sei receber, né? E eu tenho me esforçado e recebido. E aí a vida mostra, né? Porque eu fui no aniversário, só para ilustrar, e aí eu pedi para minha mãe, a gente estava na casa dos familiares, eu pedi para minha mãe passar a saia para mim, quando eu tomava banho. Aí minha mãe não ia passar, mas uma outra pessoa se ofereceu. E aí qual seria o posicionamento da Pamela? Não, pode deixar que eu passe. Eu falei, tudo bem. E ali eu vi que foi um movimento diferente, que causou incômodo, mas eu entendi que tudo bem, ela se ofereceu porque ela queria de fato passar para mim, né? Ajudar. Ajudar, né? Uhum, Entregar. E aí uhum, por isso eu tenho ouvido muito sobre o merecimento, porque se eu não me sentir merecedora, como vai acontecer tudo isso, né? uhum, uhum. E você já é merecedora, Pamela. Só que eu vejo que você está deixando que o teu racional te limite. Você
Você está deixando a autossabotagem acontecer. E agora que você entendeu, você pode também tornar leve o receber. Porque você não precisa se esforçar para receber. Receber é leve. Uhum. Exatamente. Pode ser fluido. Uhum. É seguro. Exatamente. Como que você está saindo dessa live? Eu tô saindo entendendo o que já talvez eu entendesse, né? Porque me vinha muito essa questão da autossabotagem inconsciente, né? E sobre essa ligação do carro, né? Porque foi muito forte para mim e desse ajuda, porque eu lembrava no outro atendimento desse ajuda e automaticamente eu tive. E aí esse definitivamente o volante agora na vida profissional e financeira, sem precisar que alguém venha me dizer o que fazer ou falar para mim. Porque Mas eu, esse é o aprendizado de novembro, entende? sim, é Ninguém, isso que eu fiz. ninguém precisa estar dirigindo teu carro. Exatamente. É você. E confiar em mim, né? Naquilo que eu já sei, naquilo que eu já sinto e naquilo que está sendo me falado. Não por pessoas, mas pelo universo, por Deus que está ali realmente me dizendo. E ele tem sido muito claro, mais claro e impossível. Está até Exato. desenhando. Eu ia dizer, tá desenhando. Tá desenhando. Até desenhando. E lembra assim, ó, todos os recursos já estão dentro de você. Sim. Você já dirigiu, você já fez transição de carreira. Tá tudo dentro. Uhum. Verdadeiramente tá tudo dentro. É. É só você fazer o quê? Agir. 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 A decisão já está tomada. Sim. As oportunidades já estão chegando. As Exatamente. pessoas para fazer parceria já estão prontas. Você que está se Uhum. enrolando. É, O exatamente. cabeção. É, Só se é, enrolando com o cabeção. exatamente. Né? E faz parte do nosso racional. Lembre sempre disso. Diante do momento, diante do movimento que vai realmente mudar o teu padrão, o medo vem. Sim. E ele vem justamente para quê? Para que a gente fique ali paralisado. Só que quem vence na vida, quem tem sucesso, quem transforma o mundo? Tem movimento, né? Quem Tem vai além age. do medo. Quem vai além do medo, todo mundo sente medo. Sim, exatamente. E Todo não é por mundo acaso sente. que essa semana foi o que veio, né? No meu coração desde domingo, falar sobre o medo, porque será, né? Ai, Deus, é isso. A gente só se coloca no papel de terapeuta porque a gente tem que escutar várias vezes a mesma coisa. É, Né? E que e, bom que a gente pode ser essa inspiração, né? Porque eu digo para você, eu tive medo quando foi para sair da primeira empresa, eu tive medo quando foi para sair da empresa para estar no consultório, eu tive medo quando eu me determinei, quando eu me propus a vir fazer live aqui, assim, abrir um Instagram para qualquer pessoa, né? Para qualquer pessoa trazer informação, eu tive medo. Quando eu me propus a ser uma mentora de terapeuta, eu tive medo. Só é, que o medo não me parou. Ele me exatamente. fez dar umas voltas, justificar, mas não desistir. Sim, E hoje, um dia, ainda estava compartilhando. Sábado eu tive mentoria com as meninas, delas me perguntaram assim, Manu, você não se cansa, você não tem medo, não tem vontade de desistir? Eu falo, nossa, inúmeras vezes. Mas só que daí eu penso, tá, eu vou fazer o que daí? Se é isso que é eu o vim que eu fazer, penso. se é isso que eu quero, se é isso que eu gosto, entende? Então, bora, um passo à frente. Exatamente.
Porque o essa, movimento faz com que as coisas aconteçam, né? sim, exatamente. E eu acho que é essa questão mesmo, né? Do meu racional, de querer estar no controle, né? E sempre foi a chave nesses últimos tempos. Que, será que esse racional meu está fazendo sentido? Será que eu preciso esperar sempre essas oportunidades, né? E é isso, é caminhar, né? Eu falo muito sobre isso, sobre a ação, sobre o agir, né? Que eu entendi, igual o dia, essa questão do volante, da direção, o dia que eu fui para uma outra cidade à noite, passou o medo. Mas eu falei assim, eu vou. Se eu não for, nunca vou aprender esse caminho, nunca vou saber. E fui, e deu super certo, né? Então, é sempre essa questão. E agora é ir. Ó, vou lá. Se ele vai me falar um sim ou um não, eu não sei. Mas eu preciso ir. E aí agora talvez ficou mais leve. Eu não preciso ir pronta com tudo. Eu simplesmente vou lá, me apresento e levo. E aí a pessoa faz sentido ou não. Mas eu Exato. E acredito se também que fizer as portas. sentido, vai direcionar. E se não fizer sentido, vai dizer, olha, nesse momento ele não precisa. Mas daqui a pouco, Exatamente. um mês, uma semana, nossa, olha, você sabe que surgiu agora essa ideia, não sei o quê. Porque É, é movimento, é construção, exato. entende? E quando você se Uhum, propõe, as coisas vão se abrindo, né? E é, o maior movimento que você já fez, que foi decidir. uhum, Agora é só agir. uhum, exatamente. É Então, isso, é com fazer. amor, né? Com amor, o medo faz parte, mas decida com amor. As pessoas É, decidem pelo medo e a escolha agora é decidir por amor. exatamente. Uma vida inteira sendo obrigada a fazer algo, né? E agora pode ser por amor e por paixão, né? Porque eu amo atender pessoas. Por escolha, não é mais É, obrigação. e é a minha escolha, né? Não é a escolha pelo financeiro, pelas situações, mas é a escolha daquilo que eu decidi fazer e que arde meu coração, né? Porque Exatamente. atender para mim é sobrenatural, porque é o que eu amo fazer. E ver Uhum. cada resultado ali na minha frente, assim, sabe quando você fala, meu Deus, não, é muito surreal a transformação em pouco tempo das pessoas e o resultado. E poder ser canal, né? Uhum. Então, Uhum. para mim é muito amor ali naquilo que eu faço. E eu saio com a energia totalmente diferente, Uhum. Por que existem muitas pessoas doentes em empresas? porque elas não fazem o que elas gostam, né? Que elas amam. Existem muitas pessoas que amam o que fazem dentro de empresas, mas existem muitos sonhos aprisionados no medo. Sim, E que você possa ser a verdade do teu sonho, sim. né? Porque eu digo para você, eu sou a verdade do meu sonho. E eu faria tudo de novo, do mesmo jeito, passaria pelas mesmas coisas, né? Sim. E a única coisa que eu faria diferente era ter dito para mim: faça isso logo, faça isso É, antes, pare de se enrolar, sabe? Se eu pudesse, eu teria feito essa fala comigo, assim, de verdade, porque foi o que é hoje o que eu entendo que eu precisava ter feito minha vida inteira. Mas entendo uhum, que cada empresa, né, as duas empresas que eu passei, me fortaleceram. Justamente nesse mesmo tom, posicionamento, saber lidar com as pessoas, né? Ter passado por um tempo a mais, porque eu comecei a atender com 28, 26 eu comecei. Mas eu saí da faculdade estava com 23. Então talvez eu não tivesse a credibilidade, né? Então eu precisei desse uhum, tempo também para mim sim, amadurecer enquanto pessoa, né? Então
Tá com 33. Você tá no fluxo. Segue. Exatamente. Só segue. Só segue. E o que você Exato. precisar de mim, vou estar aqui para te apoiar também. Tá, joia. Tá bom? Obrigada. Beijo.